Boa tarde, professor. Vim aqui então para apresentar meu trabalho sobre os meios alternativos de resoluções de conflitos. Então, a gente tem aí a mediação, a conciliação e a arbitragem, que são meios aí alternativos para a resolução ou a solução de conflitos antes que eles cheguem aí ao judiciário, né? Então, os meios alternativos de solução de conflitos são instrumentos da autocomposição ou heterocomposição de forma pacífica e sem a necessidade de um processo formal na justiça, apesar de muitos litígios precisarem do poder judiciário, do poder do Estado e o poder do juiz. Então, essas alternativas aí, esses meios alternativos, eles são uma forma de resolver esses conflitos antes que esse processo avance, né? Já que o judiciário aí brasileiro tem bastante processos, então é uma forma de resolver esses conflitos aí antes que eles cheguem ao judiciário, né? De uma forma assim mais específica. Então, existe a mediação, né, a conciliação e a arbitragem. São algumas formas aí alternativas para essas resoluções que podem ajudar a resolver diferentes aí situações sem acionamento da justiça tradicional, sem aquele processo que demora, muitas vezes é um processo que dura aí um tempo. Então, são meios aí alternativos para que seja aí resolvido antes de passar por todo aquele processo do judiciário, né? Em situações aí que podem ser resolvidas por mediação, por conciliação ou por arbitragem, né? Então é melhor que haja esses meios aí alternativos para que o judiciário brasileiro não fique super carregado e ajude aí a alguns processos ali que poderiam ser resolvidos aí nesses meios alternativos para não seguir para frente, né? Então, a mediação seria: o mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam as soluções, quando as partes já possuem uma relação anterior duradoura e pretendem ou precisam mantê-la. Então, essa é a característica da mediação, né? As partes aí, elas precisam ter, né, uma relação anterior e depois, geralmente, elas vão manter essa relação. Então, a mediação facilita o diálogo entre as partes. Então, o mediador ali vai fazer com que as partes entrem em diálogo, mas são elas mesmas que vão apresentar a solução. Então, as partes mesmas aí vão pensar numa solução para o caso delas. A conciliação é a participação mais efetiva do conciliador, que pode apresentar soluções ou sugerir. É um método utilizado em conflitos mais simples ou restritos, no qual os terceiros facilitador pode adotar uma posição mais ativa, porém neutra com relação ao conflito e imparcialidade. Então, assim, na conciliação, o conciliador ele vai apresentar aí ou sugerir soluções para as partes, tá? Então, aí, diferente da mediação, o conciliador vai poder aí apresentar algumas soluções, né, para que as partes entrem aí, pensem sobre como resolver essa questão de forma mais simples, tá? Então, essa é a característica aí da conciliação. E o conciliador precisa se manter neutro, ele não vai
pender para um lado ou dar uma solução só para uma parte ou só para outra. Não, ele vai apresentar uma solução para as duas partes. Então, a arbitragem, as partes indicam um árbitro que irão dar a solução para o caso ao invés de levá-lo ao judiciário. É o julgamento de um litígio feito por um terceiro, imparcial e escolhido pelas partes. O árbitro é uma espécie de heterocomposição de conflitos, desenvolvida em trâmites mais simples e informais do que em um processo jurisdicional. Então, a arbitragem ela tem essa característica de estar aí dando uma solução, apresentando uma solução, né? Então, as partes indicam um árbitro ou árbitros, né, que irão dar a solução para o caso ao invés de levá-lo ao judiciário. Então, na arbitragem aí é diferente da conciliação e da mediação, porque ele vai apresentar uma solução, ou eles, né, no caso, apresentar soluções para que as partes entrem em um consenso, né, para não entrar num processo aí judiciário e ter que correr todo aquele processo que pode durar um tempo muito grande. Então, esses são os meios alternativos, né, de soluções de conflitos, que até o professor explicou bastante na sala, que é importante que o judiciário apresente esses meios alternativos, porque muitas pessoas, às vezes, podem entrar aí em um diálogo e acabar resolvendo, né, o processo deles antes de seguir para o judiciário, né? Acabar resolvendo ali e criando soluções através da mediação, da conciliação ou da arbitragem. Então é importante que esses meios alternativos aí de resoluções de conflitos estejam aí fazendo parte, e é importante também que nós, né, operadores aí do direito, todo mundo que participa, estejam preparados para lidar com a mediação, com a conciliação, com a arbitragem, para lidar com esses meios alternativos de soluções de conflitos, e não sobrecarregar o judiciário, né? Acabar aí resolvendo situações que poderiam ali ser resolvidas numa conversa, na apresentação de uma solução. E é isso aí. Valeu, professor.